Amores, bom dia, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aulinha de Química, tá certo? Dentro desse conteúdo de atomística, vamos ver hoje a parte de elemento químico, beleza? Tranquilo? Então, começando, vamos ver aí algumas características sobre elementos químicos, tá? Então, começando pelos pormenores do elemento químico, a gente tem que destacar alguns conceitos. E depois, de forma paulatina, a gente começa a trabalhar a tabela periódica. Tranquilo? Bem, eu coloquei um conceito aí bem simples. Deixa eu tomar um pouquinho de H2O aqui com gás, que é importante para olhar a garganta. Eu não estou com Coca-Cola, acho que vocês estão estranhando. Delícia, muito boa, tá? Então, bem, nós temos aí elemento químico. É o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Então, não sei se vocês lembram que na aula anterior nós havíamos comentado que átomo e elemento químico eles seriam sinônimos, tranquilo? E outra situação interessante que a gente havia destacado, que quando eu falo em número atômico, eu estou falando na identidade do elemento químico. É a forma que você vai identificar aquele átomo, tá certo? E a identificação desse átomo ele se dá a partir de quê? Ele se dá a partir exatamente da quantidade de prótons que você encontra no núcleo atômico, né? Então, uma coisa bem simples aí que eu coloquei para vocês, bem objetiva, né? É o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, que é representado por P ou por Z, beleza? Aí aqui eu coloquei para vocês, os elementos químicos são representados por símbolos, tranquilo? São representados por símbolos, que podem ser constituídos por uma ou duas letras. A dica é a seguinte, amores. Quando esse elemento químico ele for representado por letra, você vai encontrar duas letras no máximo. É por isso que muita gente tem dificuldade em interpretar algumas fórmulas, principalmente que se diz respeito ao quantitativo de elementos existentes naquela fórmula. Porque alguns elementos, como exemplo, tu tens o ácido clorídrico, o HCl. O HCl, tu tens um H grande e um Cl, C maiúsculo e L minúsculo. Então, o ácido clorídrico, esse composto, é formado por dois. Muita gente chegou para mim perguntando, eita cabeça, o ácido clorídrico são 3 elementos, não, só são 2. Sendo que o hidrogênio, ele vem maiúsculo com o H, e tu tens aí o cloro, ele sendo representado pelo Cl, C maiúsculo e L minúsculo. Beleza? Tranquilo, amores? Então, a principal dica é exatamente essa. Segue aí o esquema. Ó, aí eu coloquei para vocês. Quando o símbolo do elemento é constituído por uma letra, essa deve ser maiúscula. Tá certo? Essa letra deve ser maiúscula. Então, outro composto que é muito comentado, principalmente nas provas para vocês, é exatamente a amônia, o NH3. Beleza? Então, a amônia, quando você observa a fórmula química, eu tenho nitrogênio, eu tenho um nitrogênio e tenho 3 hidrogênios, com ligações simples aí entre os ligantes. Então, esse composto é formado por 2 tipos de elementos químicos, o hidrogênio e o nitrogênio, porém, eu tenho 4 elementos, 4 átomos. A cabeça, por quê? Porque eu tenho um nitrogênio e tenho 3 hidrogênios na sua fórmula molecular. Beleza? Então, olha lá. Dando continuidade. Aqui nesse passo a passo, eu coloquei com muito carinho para vocês, de forma bem detalhada, alguns elementos químicos. Tá?
para você começar a se familiarizar. Ó, hidrogênio, você tem o Hzinho ali, né? Um H representando o hidrogênio. Aqui eu tenho o carbono, C. Você encontra uma quantidade enorme de elementos químicos. Você não precisa decorar todos. Porém, existem alguns que vocês não podem deixar de saber o símbolo dele. Tá certo? Então, ó, o carbono é um elemento que você não pode deixar de saber que o C é do carbono. CA já é cálcio. Tá certo? Então, olha lá. Oxigênio é outro elemento que você não pode deixar de saber. Nitrogênio, o N, que a gente havia comentado agora há pouco. O fósforo, que é o P, que forma ali, ó, a molécula do ATP, né, adenosina trifosfato, que a gente vai comentar muito quando nós começarmos nossas aulas de bioenergética, a quebra dessa molécula de fosfato. Então, o fosfato, principal estrutura ali, principal ligante do grupamento de fosfato é o fósforo. O enxofre, um elemento químico representado pela letra S, o potássio, K, o flúor, F, tá? Então observa que esses aí vocês não podem deixar de saber. São elementos químicos que estão muito presentes para a gente nas fórmulas, até mesmo no nosso cotidiano. Pela minha experiência em hospital, eu já vi algumas situações muito tristes. Imagine o seguinte: o cloreto de potássio ele é uma substância que é vasoconstrictora, né? E há alguns anos ele era confundido com água destilada. Então essa substância, pelo fato de ser vasoconstrictora, ela vinha lá, KCl, então cloreto de potássio. Porém, a água destilada ela tinha a mesma embalagem. Então, quando as pessoas tomavam esse KCl, esse cloreto de potássio, no lugar da água destilada, eles tinham parada cardíaca. Então, olha só como isso se encontra no nosso cotidiano. Tá certo? Então, vamos continuar. Dá uma olhadinha nos esquemas, tá certo? Aqui eu coloquei para vocês, eu fiz eu destaquei no comentário anterior, se for construído por duas letras, a primeira tem que ser maiúscula e a segunda obrigatoriamente minúscula. É o que é preconizado também na nossa tabela periódica. Olha lá os exemplos. O hélio, He, o cálcio, muito importante para a gente, muito abordado nas provas, o cálcio. E você encontra aí o cálcio no que se diz respeito à parte bioquímica e à parte patológica, ele é muito abordado. Se você analisa na parte bioquímica a constituição de exoesqueleto, a constituição de conchas, a constituição óssea, então carbonato de cálcio entra aí. Olha aí o cálcio ele entrando e formando alguns compostos importantes aí para a gente. E você também encontra, do ponto de vista fisiológico, o funcionamento do cálcio com alguns hormônios, principalmente com a calcitonina e o paratormônio. Então são dois hormônios importantes que são utilizados pelo nosso corpo, são sintetizados e eles equilibram essa entrada de cálcio nos ossos e na corrente sanguínea, né? Então o sódio, não é isso? Cloreto de sódio, sal de cozinha, que é comentado até demais nas nossas provas de química, nas nossas provas de biologia. O níquel, o polônio, PO, o níquel, NI, o mercúrio, Hg, a prata, Ag, e o ferro aí também é outro conteúdo, outro elemento químico que se destaca dos conteúdos dos nossos vestibulares, principalmente na parte de fisiologia e na parte de histologia, tecido sanguíneo, importância do ferro, né? A importância do ferro no sangue, formando aquele complexo hemoglobina, átomos de ferro, o oxigênio ou o gás carbônico e ácido, né?
Então é muito abordado esse complexozinho aí que auxilia o nosso processo respiratório. Olha lá o outro esquema que eu coloquei com muito carinho para vocês. Dá uma olhadinha. É comum usarmos uma notação geral para representar um elemento químico. Nessa notação encontramos, além do símbolo, o número atômico Z e o número de massa. Amores, bem simples, bem mastigadinho para vocês, tá certo? Olha lá. Eu coloquei aqui, dá uma olhadinha no esquema. É de um lado, é do outro, representando aí pra gente um elemento químico hipotético. Então, na parte superior aqui, ó, esse A, ele representa o número de massa do elemento químico. Então, quando você estiver observando a tabela periódica, e tu observares, obviamente, esses elementos químicos, tu verás que na parte superior eu tenho o número de massa. Essa letra aqui maior, que pode apresentar uma ou duas, que a gente já viu, é exatamente a representação do elemento químico. E, como conseguinte, tu tens na parte inferior aqui dos dois, tu tens aí o número atômico que está sendo representado pela letra Z. Tá certo? Então, vários exemplos aqui eu coloquei para vocês. No caso do cloro, aí a gente destaca o número de massa, né? Já está bem claro ali, específico para a gente. Número atômico 17, número de prótons 17, não é isso? Número de elétrons, o átomo ele não é um íon, ele é um átomo isoeletrônico. Aí tu tens o número de elétrons 17, número de nêutrons tu tens aí 18. Ou seja, 18 com 17 eu tenho aí o número de massa igual a 35. Não é isso? Então, para esse exemplo, você segue também o exemplo do ferro. Beleza? O exemplo do ferro aí, ó, com o número de massa 56, o número atômico 26, o número de prótons também 26, número de elétrons 26 e o número de nêutrons igual a 30. Ou seja, observa que eles seguem exatamente sempre esse padrão, não é isso? Seguem esse padrão aí pra gente. Coloquei também átomos com a quantidade de partículas maiores, né, no caso do chumbo, e também coloquei para vocês o urânio, que é muito utilizado nas provas de radioatividade, que falam sobre o urânio radioativo, não é isso? Urânio radioativo, urânio enriquecido, que normalmente apresentam uma massa nuclear grande, e essa massa nuclear grande normalmente ela é instável e ela emite radiação. Tranquilo? Então, com isso, você tem aí as características do urânio sendo destacadas aí nesse slide. Tá certo? Então, do ponto de vista estrutural, tu tens cloro, aqui como eu havia comentado para vocês, o ferro, não é isso? Com todas as suas propriedades aqui do ponto de vista das suas partículas subatômicas, o chumbo e o urânio. Beleza? Então, olha lá. Eu coloquei para vocês aqui um pequeno exercício, ele destacando aí para vocês da Unesp. Eu só não lembro o ano, beleza? Então aí você tem os nomes latinos dos elementos chumbo, prata e antimônio dão origem aos símbolos químicos desses elementos. Estes símbolos são, respectivamente, então observa que ele coloca para a gente. Letra A, ele dá Pzão aí, né? ArSr. Então tu tens o fósforo, se tu quiseres até ir anotando aí devagarzinho, destacando no teu caderninho, tu tens o fósforo. O Ar, tu tens o argônio. O Sr, tu tens o estrôncio. Tá certo? Beleza? Então tu tens esses três. Então essa letra A está falsa. Letra B, tu tens Pb, chumbo, Ag, prata e Sb, antimônio. Então seria a letra B. B de bola aí pra gente.